Ela foi expulsa da própria casa pelo filho. Com 2 sacolas nas mãos e os olhos rasos d'água, caminhou sem rumo pela rua onde passou a vida inteira. Mas ninguém imaginava o que aquela mulher simples escondia dentro da bolsa, algo que mudaria tudo. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Dona Eulália, 72 anos, era daquelas figuras que todo o bairro conhecia. Cabelos sempre presos num coque baixo, olhar sereno, mãos calejadas de quem trabalhou limpando casas alheias desde menina. O marido, Tonico, havia partido há 2 décadas, deixando-lhe apenas lembranças, uma aposentadoria apertada e um filho, que ela criou com todo o amor que tinha. A casa em que vivia, com seu chão de ladrilho antigo e janelas de madeira já desgastadas pelo tempo, era o seu mundo. Mas o que ela não sabia era que por trás dos sorrisos falsos de Bruno, seu único filho, se escondia a pressa pelo que ele chamava de vida de verdade. Num fim de tarde abafado, sem aviso, Bruno entregou uma folha para que ela assinasse. Disse que era só uma atualização de cadastro. Dias depois, com tudo no nome dele, ele apareceu em casa com outra mulher, uma advogada, e um tom de voz que ela nunca tinha ouvido. "A senhora vai ter que sair, mãe. Agora." A vizinhança assistiu calada. Todos achavam Bruno um bom rapaz, formado, bem vestido, sempre com um bom dia na ponta da língua. Ninguém entendeu por que aquela senhora chorava sentada na calçada, de frente para o portão trancado, com apenas 2 sacolas no chão e um bilhete amassado nas mãos. Mas o que ninguém, nem Bruno, nem os vizinhos, sabia era que entre as costuras gastas da bolsa de Dona Eulália havia uma chave prateada, e não era de nenhum quartinho qualquer, era de algo que mudaria o rumo de toda aquela rua. Eulália, que sempre preferiu o silêncio à vingança, sabia que aquela chave não era apenas metal, era memória, era promessa, e talvez fosse o início de um novo recomeço. Bruno sempre foi visto como o tipo ideal de filho por quem assistia de fora. A Rua 8 inteira o admirava. Engomado, pontual, sorriso fácil, um bom dia educado para cada vizinho. Quando passava com a mochila nas costas e a gravata torta ainda de manhã, Dona Adélia, da Casa Azul, costumava dizer: "Esse menino ainda vai longe, viu? Que orgulho para Dona Eulália." Só que ninguém sabia o que se passava lá dentro. Desde pequeno, Bruno era ambicioso. Ainda adolescente, torcia o nariz para o uniforme suado da mãe. Chegava da escola reclamando do cheiro de água sanitária que grudava na roupa de cama. Tonico, seu pai, tentava impor limites, mas partiu cedo demais. Foi Eulália quem ficou para lidar sozinha com os rompantes de frieza e os silêncios longos do menino. Ela nunca entendeu o motivo daquilo. Fez de tudo, deu o que pôde. Roupas limpas, comida quente, estudo em dia. Até os biscoitos recheados que ele gostava, ela comprava escondida quando sobrava algum troco da faxina. Mas não adiantava. Bruno cresceu e passou a olhar a própria mãe como um peso, um fardo que impedia seu avanço. Na rua, ele era educado. Dava carona para vizinhos idosos, ajudava a carregar compras. Na casa, era outro, impaciente, impiedoso, cruel nos detalhes. Corrigia a forma como a mãe colocava a louça no escorredor, como lavava os lençóis, como deixava o fogão com cheiro de vinagre. "É por isso que você passou a vida limpando sujeira dos outros, mãe. Porque nunca quis crescer." Eulália engolia. Engolia tudo, por amor, por medo de ficar sozinha. E talvez por vergonha de assumir que criou um filho que nunca lhe devolveu carinho. Aos poucos, Bruno foi tomando espaço. Transformou o quarto do pai em escritório. Trocou os móveis da sala, doou os bibelôs da mãe, trocou até a cortina da janela por uma persiana fria. Eulália não disse nada. Sentava no cantinho da cozinha e tomava café olhando para a parede. Ele dizia que estava investindo, que queria fazer uma reforma completa.
mas no fundo só queria apagar os rastros do passado. Os rastros dela. Quando o golpe final veio, nem a voz ele usou. Mandou uma advogada no lugar. Moça nova, impecável, saltos altos. Dona Eulália, estou aqui apenas para formalizar o que já está em andamento. O imóvel agora pertence legalmente ao seu filho. E infelizmente não há mais espaço para a senhora aqui. Ela ficou parada por um instante. Achou que fosse uma pegadinha, uma brincadeira cruel, daquelas que ferem e depois viram piada. Mas não. Estava tudo assinado. Bruno havia usado uma procuração antiga que ela nem lembrava mais de ter confiado a ele. Eulália saiu com 2 sacolas, uma com suas roupas, outra com documentos, uma foto do casamento e uma panela de alumínio que o pai de Tonico lhe deu quando se casaram. O que mais doeu, no entanto, não foi o silêncio do filho. Foi a expressão vazia que ele fez ao fechar o portão. Como se estivesse apenas se livrando de algo velho, desgastado, sem valor. Na calçada, ninguém se aproximou. Nem mesmo Dona Adélia, que antes vivia elogiando o filho exemplar. Alguns olharam pela fresta das cortinas. Outros fingiram não ver. Até que uma sombra surgiu no fim da rua. Seu Anselmo, viúvo, morador da última casa, se aproximou devagar, segurando uma xícara de plástico com café. Tinha mãos trêmulas, olhar cansado e uma bondade triste nos olhos. A senhora aceita um gole? Não é muito, mas está quente. Eulália olhou para ele e, pela primeira vez em dias, sentiu vontade de respirar fundo. Sentou-se ao lado dele no banco da pracinha da esquina, sem dizer uma palavra. O tempo passou devagar. O sol descia atrás das árvores. Os pombos bicavam farelos perto dos pés dela. Quando finalmente falou, sua voz saiu mais baixa que o barulho do vento. Eu guardei uma chave, seu Anselmo, há mais de 20 anos. Meu marido me deu antes de morrer. Disse que um dia eu entenderia o valor dela. Eu nunca fui. Nunca tive coragem. Nunca achei que precisaria. Ele olhou para ela com calma. E agora? Ela pegou a bolsa encardida, abriu o forro escondido, tirou a chave prateada, ainda envolta no plástico original. Agora, talvez seja a hora. Seu Anselmo apenas assentiu, como quem entende sem precisar de palavras. A noite começava a cair, e a casa da Rua 8, que antes fora símbolo de tudo que Eulália construiu, agora era só cimento frio. Mas ali, no banco da praça, ao lado daquele vizinho silencioso, ela segurava algo muito mais valioso que uma escritura. A chance de recomeçar. E dessa vez, ela não ia perder por medo. A chave prateada reluzia sob o tecido encardido da bolsa. Seu brilho discreto parecia deslocado naquele cenário. Uma praça simples, 2 bancos de cimento rachado e uma senhora sentada ao lado de um vizinho quase esquecido pelo bairro. Mas ali, naquele silêncio partilhado entre 2 que nunca tiveram voz, algo se movia. Um tipo de força que só os que já perderam muito conseguem carregar sem fazer barulho. O Tonico, Eulália começou, com os olhos voltados para o horizonte. Ele nunca me explicou o porquê dessa chave, só me pediu para guardá-la. Disse que era meu refúgio, caso um dia tudo desmoronasse. Seu Anselmo a observava com aquele jeito de quem escuta, com o corpo todo sem pressa. E eu guardei durante anos, até esqueci dela. Só que agora, depois de tudo que o Bruno fez, ela não completou. As palavras se perderam entre os galhos secos que balançavam no alto, como se até o vento entendesse o que ela não conseguia dizer. Por um instante, os 2 ficaram ali, quietos, até Eulália abrir o zíper da parte interna da bolsa. Debaixo de remédios vencidos, lenços e uma carteira de plástico rachada, havia um envelope. Papel grosso, envelhecido, amarelado nas bordas, com o nome dela escrito à mão. Eulália, só leia quando não tiver mais escolha. Ela nunca leu, nem quando sentiu saudade do marido, nem quando chorou sozinha em aniversários esquecidos. Teve medo do que encontraria ali. Medo de abrir o passado e ele não servir mais para nada. Mas agora, sem casa, sem filho, sem chão,
ela já não tinha tanto a perder. Abriu com dedos trêmulos. O cheiro do papel antigo trouxe uma lembrança da cômoda onde ele costumava guardar os cheques do mês. A letra era dele, firme, inclinada para a frente. Tonico sempre escreveu como quem não queria ser interrompido. Lalinha, se você estiver lendo isso, é porque o mundo virou as costas para você. Mas escuta aqui, eu nunca virei. Te deixei essa chave e esse endereço, porque um dia pode ser sua única porta. É uma casa. Uma que comprei com um dinheiro que guardei antes de você me dizer sim. Está no seu nome. Ninguém sabe dela, nem o Bruno. Eu nunca contei porque sabia que ele cresceria com o olho maior que o coração. E porque queria que você tivesse um lugar só seu, que ninguém pudesse arrancar de você com assinatura nenhuma. Se um dia tudo ruir, vá até lá. É sua fortaleza. Com amor, Tonico. Ao terminar a leitura, Eulália não chorou, nem tremeu. Fechou o envelope com calma e colocou-o de volta na bolsa. Depois, segurou a chave com as duas mãos, como se ela fosse frágil demais para o peso que carregava. Eu preciso ir lá, seu Anselmo. Ele assentiu com os olhos, o rosto marcado pela compreensão silenciosa dos que também foram esquecidos por dentro da própria casa. A senhora quer que eu vá junto? Ela olhou para ele com ternura. Quero, se o senhor não se importar. No dia seguinte, bem cedo, pegaram o ônibus da linha intermunicipal. 2 horas de viagem entre curvas, galhos batendo na janela, cheiro de poeira e diesel. Eulália carregava a mesma bolsa. Dentro dela, agora, havia esperança. O endereço que Tonico havia deixado ficava numa cidadezinha pequena, quase escondida entre serras. A rua era de paralelepípedo, ladeada por cercas vivas altas, bem cuidadas. Quando o motorista parou e apontou com a cabeça. É ali. Ela desceu com cuidado. Os joelhos já não tinham a força de antes, mas havia algo no ar que a fazia andar com mais firmeza. Caminhou até o número escrito no envelope. A casa estava ali, recuada, atrás de uma cerca baixa, coberta por trepadeiras secas. A tinta da fachada desbotada escondia os traços elegantes da arquitetura antiga. Era uma casa de verdade, com varanda, janelas de madeira e um portão de ferro que chorava ao se abrir. Eulália segurou a chave, respirou fundo e girou. O trinco destravou como se estivesse esperando por ela. Por dentro, tudo estava coberto por lençóis brancos. O cheiro de coisa guardada se misturava ao de madeira antiga. Cada canto da casa parecia ter parado no tempo. Uma poltrona de couro, um abajur de vidro fosco, um retrato em preto e branco do próprio Tonico, mais jovem, sobre uma estante. No armário da sala havia uma pasta azul com documentos, escritura registrada em nome de Eulália Rosa da Costa, datada de 1991. Em cima da bancada, um bilhete amarelado preso com fita adesiva. Se você chegou até aqui, minha flor, você venceu. Seu Anselmo entrou atrás dela, tirou o boné e permaneceu em pé, olhando ao redor. É linda. Eulália não respondeu. Caminhou até a janela, abriu as cortinas e a luz da manhã invadiu a casa, revelando a poeira no ar como partículas douradas. Ali, entre o silêncio e o cheiro de lembrança, ela finalmente se sentiu em casa. Não pela casa em si, mas por tudo o que ela simbolizava. Um amor que cuidou dela até depois do fim, uma dignidade que ninguém conseguiu roubar, e uma escolha, a de não se deixar apagar. Dona Eulália passou os dias seguintes limpando a casa como se limpasse a própria alma. As janelas se abriram pela primeira vez em décadas. O piso, coberto de poeira espessa, revelou o brilho escondido da madeira de lei. Ela limpava cada canto com pano úmido, lembrando-se dos anos em que entrava nos lares dos outros para deixá-los em ordem, enquanto a própria vida desmoronava em silêncio. Seu Anselmo ia todo fim de tarde, levando alguma coisa simples, um saco de pão de sal, uma garrafa de café, às vezes um queijo mineiro embrulhado em jornal. Sentava-se na varanda e ficava ali, vendo a luz mudar de cor entre os galhos secos das árvores ao redor da casa.
Esse lugar tem cheiro de coisa boa que ficou guardada, sabe? Ele disse num fim de tarde em que o vento trazia o som distante de crianças brincando na rua de baixo. Eulália apenas assentiu. Não precisava dizer nada. Estava redescobrindo o próprio tempo. Já não havia relógio ditando o café, a faxina, os passos do filho. Havia um silêncio diferente agora. Um silêncio que acolhia. Foi numa dessas tardes que ela decidiu abrir a porta dos fundos. O jardim era um caos de mato alto, folhas secas e galhos retorcidos. No meio daquele descuido da natureza, havia uma trilha quase apagada, que levava até uma construção baixa, escondida por árvores altas e secas. Parecia uma espécie de galpão, mas a porta era feita de madeira maciça, com dobradiças enferrujadas e um trinco pesado. Eulália aproximou-se devagar. O coração batia diferente. Não era medo. Era uma sensação estranha, como se algo estivesse esperando por ela ali dentro havia muito tempo. Empurrou a porta com esforço. A madeira gemeu e a luz do entardecer invadiu o espaço com delicadeza. Dentro, o cheiro de madeira antiga se misturava ao de verniz ressecado. Coberto por um lençol bege, havia algo grande, ocupando o centro da sala. Ela se aproximou e puxou com cuidado o tecido. Era um piano, branco, de cauda curta, com as teclas empoeiradas, mas intactas. Ela levou a mão até ele como se tocasse algo sagrado. Passou os dedos pelas teclas sem apertar. Havia um caderno em cima, com a capa de couro gasta. Abriu devagar. Eram partituras, algumas conhecidas, outras com o nome Tonico escrito no canto inferior. Ele havia composto? Aquilo era dele? Eulália sentou-se no banco do piano e fechou os olhos. Quando criança, seu pai dizia que ela tinha ouvido bom, mas nunca houve dinheiro para aulas. Sempre sonhou em aprender, mas a vida atropelou os sonhos com contas, filhos, mortes. Agora eu posso, disse em voz baixa. Pressionou uma tecla. O som saiu fraco, desafinado, mas vivo, como ela. Vivo, mesmo depois de tanto abandono. Nos dias seguintes, ela limpou o piano com paciência. Chamou um afinador da cidade. O homem ficou impressionado. Senhora, isso aqui é relíquia. Esse piano vale uma fortuna. Eu não vou vender, respondeu. Ele é a única coisa que me ouviu sem julgar. Enquanto isso, Bruno seguia sua vida. Não sabia de nada. Achava que a mãe estava em algum asilo público ou com alguma amiga da igreja. Não se importava. O que lhe interessava era o terreno em nome dele, os contatos que fazia nos almoços com empresários, a promessa de uma construtora interessada em comprar a casa para levantar um prédio de luxo. Só que ele não sabia que um processo judicial já corria em silêncio. O advogado de Tonico, um homem discreto e eficaz, estava cuidando de tudo. Eulália não queria vingança, mas também não aceitaria mais ser arrancada das coisas que amava. Num sábado de sol, Eulália preparou café na cozinha e levou 2 xícaras para a varanda. Seu Anselmo, o senhor acha que eu enlouqueci? Não. Acho que a senhora acordou. Só isso. Ela sorriu. Os cabelos presos num coque baixo, o vestido florido, os olhos com mais brilho do que tristeza. Pensei em fazer um sarau. Nada grande. Só um chá, umas músicas. Para os vizinhos. Talvez para mim mesma. A senhora vai tocar? Ela olhou para o quintal, para o galpão atrás das árvores secas e respondeu com calma. Vou tentar. O Tonico deixou esse presente escondido para mim e eu mereço abrir. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Eulália voltou ao piano. Acendeu uma lamparina, colocou a partitura sobre o suporte e, com dedos trêmulos, começou a tentar repetir os acordes. Errou, recomeçou, errou de novo. Mas depois de um tempo, algo se encaixou. As notas começaram a sair com mais clareza.
A melodia imperfeita ecoava pela madeira velha como um sussurro da juventude perdida. Lá fora, o vento batia nas árvores secas. As folhas balançavam como se dançassem ao som do que acontecia ali dentro. Ela não sabia tocar como os grandes músicos, mas sabia sentir. E depois de tudo, isso era mais do que suficiente. O processo corria em sigilo. Silêncio absoluto, como Eulália havia pedido. Ela não queria escândalo, manchete, nem desforra. Queria apenas o que era seu de volta. E mais ainda, queria se proteger de ser arrancada de novo do que havia lhe restado. O advogado que Tonico havia indicado, Dr. Murilo, já era um homem de idade, desses que falam devagar e não usam palavras difíceis para parecerem mais importantes. Ele ia até a casa escondida atrás das árvores secas uma vez por semana, sempre com uma pasta de couro e olhos atentos. Sentava-se na varanda com Eulália e tomava café enquanto explicava tudo com clareza. A senhora assinou uma procuração antiga, quando Bruno ainda era menor de idade. Ele usou isso, falsificou a data e registrou a transferência da casa. Mas temos as provas. Tenho como anular tudo. Ela ouvia em silêncio, com a xícara nas mãos. Não ficava perguntando prazos, valores ou punições. Apenas assentia com a cabeça e dizia quase sempre: faça como o Tonico confiaria que o senhor faria. E Murilo fazia, sem ruído. Enquanto isso, na Rua 8, Bruno se preparava para dar um passo que considerava definitivo. Estava negociando a venda da casa para uma incorporadora. A ideia era simples: demolir a residência antiga e levantar um edifício moderno, com fachada espelhada e garagem subterrânea. Falava disso nos almoços de negócios como se fosse um troféu. Já está no meu nome, doutor. Já providenciei tudo. A velha foi embora faz tempo. Nem sei por onde anda. O corretor sorriu, alheio ao que realmente acontecia nos bastidores. Os papéis estavam sendo reavaliados pelo cartório. E o juiz responsável já havia determinado a suspensão temporária de qualquer transação envolvendo aquele imóvel até que tudo fosse apurado. Bruno só não sabia disso ainda. Na casa da Serra, Eulália acordava cedo, varria a varanda, regava as plantas que haviam renascido nas jardineiras de barro e depois passava horas sentada ao piano. Os dedos já conheciam o caminho de algumas músicas. Errava menos. Sentia mais. Seu Anselmo continuava a visitar com frequência. Ele não perguntava sobre o processo, apenas aparecia com algo na mão. Uma goiabada, um jornal dobrado, uma muda de samambaia. O jardim está ficando bonito. Parece que a casa está respirando de novo, disse um dia, observando as flores abrindo aos poucos. E eu também. Eles se olhavam por longos instantes. Eulália estava diferente, mais ereta, mais serena. O rosto ainda marcado pelo tempo, mas os olhos tinham outra luz. Quando ela sorria, era de verdade. Numa manhã de sexta-feira, Murilo chegou com o semblante mais leve. Sentou-se com ela na mesa da cozinha, tirou da pasta um documento e estendeu com calma. A decisão saiu. A justiça reconheceu que a transferência foi fraudulenta. A casa da Rua 8 volta para o nome da senhora. E tem mais. O juiz determinou o bloqueio de bens do Bruno até que ele responda por falsidade ideológica. Eulália segurou o papel, mas não olhou logo. Ficou olhando pela janela aberta, onde o sol batia na cerca viva do jardim. Isso quer dizer que eu posso voltar para lá? Quer dizer que a senhora pode fazer o que quiser com o que é seu por direito. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se levantou, foi até o armário e pegou uma forma de bolo. Começou a untar com manteiga como se fosse só mais uma cesta qualquer. Eu não vou voltar para aquela casa, Dr. Murilo. Ele franziu a testa, surpreso. Eu não pertenço mais àquela rua, nem ao passado que construí ali com dor, mas quero que meu filho saiba que, por mais que ele tenha tentado me apagar, eu ainda estou aqui. Murilo apenas assentiu. Mais tarde, Eulália escreveu uma carta curta.
Com a letra firme, escreveu o endereço da nova casa no envelope. Mandou pelo correio sem bilhete, sem explicação, apenas o endereço. Queria que Bruno soubesse que ela estava viva. E mais, queria que ele imaginasse tudo o que ela havia descoberto, sem precisar dizer uma palavra. Na semana seguinte, enquanto Bruno se reunia com a construtora para acertar os detalhes do negócio, foi interrompido por uma ligação do cartório. A casa não era mais dele. A venda estava suspensa. Seus bens estavam sendo avaliados judicialmente. "Como assim?" gritou ao telefone. "Isso não pode estar certo." Mas estava. Ao sair no portão, com o rosto vermelho e suado, encontrou o carteiro dobrando a esquina. Recebeu o envelope com o nome da mãe no remetente. Abriu ali mesmo, no meio da calçada. Dentro havia apenas um endereço, escrito com a caligrafia que ele conhecia desde a infância. Ficou parado por longos segundos, olhando para aquele pedaço de papel. Não havia ofensa, não havia ameaça. Apenas um lembrete sutil de que a mulher que ele tentou apagar ainda existia. E que agora ela morava onde ele nunca imaginaria, acima dele. Na serra, Eulália tirava o bolo do forno e colocava sobre a toalha bordada que ela mesma lavara à mão. A casa estava limpa, silenciosa e cheia de vida. Justiça, para ela, nunca foi sobre castigo. Foi sobre recuperar o direito de ficar em paz. E agora, pela primeira vez em muitos anos, ela estava. Na manhã em que voltou à Rua 8, Dona Eulália foi recebida com olhares que misturavam surpresa e vergonha. Estava com o vestido florido que usava aos domingos, os cabelos presos com uma fita azul, a bolsa marrom a tiracolo e o passo firme de quem não devia mais nada a ninguém. Não tocou a campainha, não chamou por ninguém. Apenas parou diante do portão da casa em que viveu por mais de 40 anos e observou por alguns segundos. O quintal continuava o mesmo, mal cuidado, sem flores, com o mato invadindo a calçada. O que antes era lar agora parecia um amontoado de paredes perdidas. Bruno abriu a porta ainda de pijama, com o rosto amassado e o celular na mão. Travou ao vê-la parada ali, sem medo. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, tentando manter a postura, como se ainda tivesse controle de alguma coisa. "Vim tomar café", respondeu Eulália com um leve sorriso. "A casa voltou para o meu nome. Pensei em começar com um café quente." Bruno olhou ao redor, como se procurasse testemunhas. O silêncio dos vizinhos era ensurdecedor. As cortinas se moviam, as portas entreabertas, mas ninguém ousava aparecer. Ela empurrou o portão com calma. Não precisava mais de convite. "Eu não autorizei sua entrada", ele insistiu. "E eu não pedi sua permissão." Passou por ele como quem volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído. O cheiro da casa havia mudado. Estava abafado, pesado, como se sentisse também a ausência do que um dia foi amor. Na cozinha, a pia estava cheia, a toalha suja e os azulejos sem brilho. Eulália abriu o armário, encontrou o bule velho no fundo da prateleira, lavou-o em silêncio e colocou água para ferver. Bruno permaneceu parado no batente da porta, assistindo à cena como se fosse um estranho dentro da própria casa. "Você não pode simplesmente chegar assim, invadir... Invadir o quê? Minha casa?" Ela interrompeu, ainda mexendo o café com uma colher de cabo de madeira. "A escritura está comigo. O juiz já confirmou. A justiça foi feita, Bruno. Não estou aqui para te humilhar nem para tirar nada. Só vim tomar um café." Ele passou a mão no rosto, atordoado. Sentou-se na cadeira de canto, a mesma que ocupava quando era pequeno, e fazia careta para o cheiro do café forte da mãe. Agora, aquele cheiro voltava, e trazia com ele tudo o que ele fingia não lembrar. "Eu fiz o que achei certo", murmurou. "Você sempre foi fraca, mãe." Sempre abaixou a cabeça para todo mundo. Eulália colocou a xícara sobre a mesa, sentou-se diante dele e o encarou pela primeira vez com olhos firmes. Abaixar a cabeça não é fraqueza, é escolha. A gente faz quando ama, quando respeita,
quando ainda acredita que pode salvar alguém. Mas abaixar a cabeça demais faz a gente esquecer que tem coluna. E eu cansei, Bruno. Cansei de me curvar por alguém que só me olha como um estorvo. Ele baixou os olhos. Pela primeira vez, não rebateu. Você nunca entendeu o que foi ser mãe sozinha, depois que seu pai se foi. Eu errei. Claro que errei. Talvez tenha te protegido demais. Talvez tenha esperado de você algo que você nunca quis me dar. Mas sabe o que doeu mais? Não foi ser expulsa. Foi ver nos seus olhos que você achava que tinha vencido quando me colocou para fora. Bruno permaneceu em silêncio. Mas não venceu, porque eu não sou seu obstáculo, Bruno. Eu sou quem te deu tudo o que você tem. A casa, o estudo, a chance. E mesmo assim, você escolheu me arrancar de onde era meu. Só que agora eu tô aqui, sentada de novo, com meu café, com minha xícara e com meu nome de volta onde ele sempre deveria ter estado. Ela se levantou, pegou a bolsa e foi até a porta. Parou, olhou uma última vez para a casa e disse: eu não quero mais isso aqui. A casa, os móveis, essa vizinhança, nada disso me pertence mais. Só vim tomar meu último café nesse lugar. E agora pode ficar com tudo que sobrou. Porque o que era meu de verdade, eu levei comigo. Antes de sair, deixou sobre a mesa uma chave. Não era a da Casa da Serra, era a da casa da Rua 8. Bruno ficou olhando para ela, sem saber se aquilo era um gesto de bondade ou a maior lição que ele receberia na vida. Eulália caminhou até o portão com o mesmo passo calmo de quando chegou. Os vizinhos espiavam pelas janelas, mas ela não se importava. A mulher que havia saído dali com 2 sacolas e os olhos cheios d'água, agora voltava com dignidade no rosto e paz no peito. Na esquina, seu Anselmo a esperava com um sorriso pequeno e um guarda-chuva, embora não houvesse sinal de chuva. Ela tomou o braço dele com delicadeza e seguiram andando, como 2 velhos amigos que sabiam, sem dizer nada, que aquele havia sido o café mais caro e mais importante de toda a vizinhança. Alguns meses depois daquele café, a casa da Rua 8 estava vazia, fria e em silêncio. Bruno nunca mais mexeu em nada. Não vendeu, não alugou, não reformou. Apenas passou a evitar a rua. Preferia sair pelos fundos ou fingir que estava ao telefone ao passar pelos vizinhos. Aquele silêncio ao redor dele agora pesava. E era diferente do silêncio da mãe. Já na cidadezinha da Serra, a rotina de Dona Eulália florescia com a mesma paciência com que as plantas tomavam conta do quintal. O jardim antes seco agora exibia manacás, cravos, um pé de alecrim e uma cerca viva verdinha cuidadosamente podada. A varanda tinha cortinas novas e no canto da sala, o piano agora era a parte viva da casa. Nem sempre ela tocava, mas só de ver o instrumento ali, limpo e afinado, sentia-se acompanhada. Seu Anselmo continuava presente. Às vezes levava bolos, outras vezes só o silêncio bom. Ficavam sentados lado a lado, assistindo o tempo mudar de cor, enquanto o cheiro de café subia da cozinha e se misturava ao das flores do jardim. Até que numa quarta-feira comum, Murilo apareceu com um envelope. Trouxe isso para a senhora. É da justiça. A decisão saiu. O juiz autorizou o leilão da casa da Rua 8. Eulália recebeu o envelope com serenidade. Não havia mais dor ligada àquele endereço, só uma lembrança morna, quase esquecida. E o Bruno? Silêncio total. Nem recorreu. Parece que ele deixou para lá. Ela abriu o envelope e leu devagar, como quem revisa um livro antigo. Quando terminou, levantou os olhos e disse: então vamos vender. Mas não quero nada chamativo, só o que ela vale. O processo foi ágil. A localização era privilegiada. E os investidores sabiam disso. Em menos de 2 meses, a casa foi arrematada por um valor considerável. Parte do montante foi usado para resolver pendências legais e o restante foi direto para a conta de Eulália. Agora em seu nome completo, com CPF atualizado e tudo regularizado, como ela nunca havia conseguido fazer sozinha. Dessa vez,
Não havia ninguém para dizer como ela devia usar o dinheiro. E como tudo em sua vida, ela começou devagar. Comprou móveis novos para a casa da serra, um forno melhor, cortinas novas para o quarto, uma rede para a varanda e livros antigos de música que sempre quis ter. Deu parte do valor para a igreja local reformar o telhado e ajudou discretamente uma vizinha viúva com despesas médicas. Mas a maior decisão veio certa manhã, depois de preparar um pão de queijo fresco. Pegou o caderno de capa dura onde anotava tudo, receitas, endereços, recados, e começou a escrever os nomes, um a um. Era hora de fazer um convite. Não queria festa nem evento grande. Só uma tarde de mesa posta, café forte, bolo de fubá e histórias boas. E queria chamar apenas quem fizesse sentido. Seu Anselmo foi o primeiro da lista. Depois vieram Murilo, a moça da quitanda, o afinador do piano, a costureira da praça, duas vizinhas que sempre ofereciam um doce na volta da feira, e uma jovem professora que ensinava música para crianças. Eulália a conhecera por acaso na biblioteca e se encantou com a calma nos olhos da moça. Aos poucos, a lista foi crescendo. Gente simples, mas que, de alguma forma, tinha cruzado seu caminho com bondade ou respeito. Vai dar um trabalhinho, disse ela enquanto passava o pano na mesa grande da varanda. Mas vai ser bonito. Nos dias seguintes, preparou tudo com cuidado. Mandou pintar a fachada da casa, encomendou flores do campo para enfeitar os vasos e costurou toalhas novas com retalhos guardados havia anos. Murilo ajudou com os convites impressos. Anselmo lavou os vidros das janelas e pendurou bandeirinhas discretas nos cantos do quintal. Quando o dia chegou, o sol estava ameno e a casa cheirava a bolo quente, café passado na hora e flor de laranjeira. A mesa da varanda foi montada com xícaras coloridas, pães, doces, frutas e travessas de quitandas, feitas por ela mesma. Tudo estava no lugar certo, sem exagero, mas com afeto em cada detalhe. Os convidados chegaram aos poucos, e cada abraço era um reencontro, mesmo entre os que nunca haviam se visto antes. Era como se todos ali soubessem, sem precisar dizer, que estavam testemunhando algo precioso. Eulália circulava entre eles com um sorriso calmo, servindo café, ouvindo histórias, rindo baixo, tocando no ombro de quem estava distraído. Em determinado momento, foi até o piano, sentou-se com delicadeza e, sem anunciar nada, começou a tocar. A melodia saiu simples, mas doce. Cada nota parecia dizer o que ela já não precisava mais explicar. Quando terminou, houve um pequeno silêncio. Um daqueles bons, de respeito, de emoção guardada. Depois vieram os aplausos. Não os exagerados, mas os certos. Aqueles que cabiam exatamente naquele lugar. No fim da tarde, quando os últimos convidados já se despediam, um dos vizinhos comentou com Anselmo: "Ela é diferente, né?" E ele respondeu com os olhos marejados: "Ela é inteira." Eulália, sentada na rede da varanda, observava o céu começando a mudar de cor. Não pensava no passado, nem em vinganças, nem no que Bruno estaria fazendo. Só respirava aquele ar leve, de gente que, por fim, soube fazer morada onde o amor é bem-vindo. Alguns dias depois do encontro na casa da serra, Dona Eulália acordou mais cedo do que de costume. O céu ainda era um véu acinzentado quando ela colocou água no fogo e abriu as janelas da sala. O silêncio da casa parecia outro desde aquele dia. Um silêncio vivo, preenchido por conversas, risos e sons de um piano que não era mais apenas uma relíquia, mas uma extensão de sua alma. Ela foi até o jardim e se abaixou com cuidado para mexer na terra ao redor das mudas de manjericão. As mãos, que durante décadas limparam a sujeira dos outros, agora cuidavam da própria terra com orgulho e carinho. Não havia mais pressa em seus gestos, nem medo do tempo. Havia espaço e paz. Seu Anselmo apareceu com 2 pães caseiros embrulhados num pano florido. "Fiz ontem à noite, quentinho só com manteiga, e o cheiro já me fez pensar na senhora."
Eulália riu. Um riso tímido, mas sincero. O senhor vai acabar me estragando. Já passou da hora de alguém mimar a senhora um pouco, não acha? Sentaram-se na varanda lado a lado, com as xícaras fumegantes entre as mãos. Falavam pouco. Nunca precisaram de muito para se entender. Às vezes, o silêncio era a melhor linguagem entre eles. Anselmo, ela disse depois de um tempo, olhando para o quintal como quem fala para dentro. Eu passei a vida servindo, de bandeja, de vassoura, de sorriso. E mesmo assim, parece que só agora me serviram o primeiro café de verdade. E estava forte, forte e doce. Ela suspirou e encostou as costas na cadeira. O Bruno recebeu uma carta minha esses dias. Não escrevi muita coisa, só mandei uma foto da casa nova, sem palavras, só a imagem. Às vezes o silêncio fala mais alto do que qualquer sermão. Ele respondeu: não, mas eu não espero mais isso. Aprendi a deixar ir sem carregar o peso. Por um instante, ficaram ali, apenas ouvindo os passarinhos e o vento leve balançando a rede pendurada no canto da varanda. Naquela mesma tarde, enquanto terminava de organizar uma prateleira de livros de música, Eulália encontrou o caderno antigo de anotações que Tonico deixara com as partituras. No final dele havia uma página solta. Diferente das outras, parecia mais pessoal. Se um dia você estiver sentada nessa casa lendo isso, é porque tudo deu certo, mesmo que tenha doído, mesmo que tenha demorado. Você venceu, Lalinha. E se o Bruno estiver por perto, dê a ele uma chance de te olhar de verdade. Se ele não estiver, perdoe. E viva. Ela releu aquele trecho algumas vezes. O peso das palavras não vinha do arrependimento, mas da liberdade que elas ofereciam. Não precisava de respostas do filho. Não precisava mais entender os motivos. Precisava seguir. E isso já estava fazendo muito bem. Na semana seguinte, decidiu escrever uma nova carta. Dessa vez, para o futuro. Era endereçada a ninguém em especial. Começava assim: se um dia alguém encontrar essa casa e sentir o cheiro de café vindo da cozinha, saiba, aqui viveu uma mulher que foi ferida, mas não afundou. Uma mulher que foi esquecida, mas não deixou de lembrar o próprio nome. Que foi posta para fora e ainda assim voltou sem bater portas. E que descobriu, já com os cabelos brancos, que o amor verdadeiro, quando chega, não precisa mais pedir licença. Guardou a carta dentro da pasta azul, junto com os documentos da casa, e voltou ao piano. Sentou-se devagar, ajeitou a partitura de Tonico e começou a tocar. Enquanto seus dedos dançavam pelas teclas, seu Anselmo apareceu na porta da sala e ficou parado ali, observando. Não disse nada, apenas escutou. Quando ela terminou, ele aplaudiu baixinho, como quem não queria espantar o momento. Dona Eulália, só Eulália. Eu pensei, se a senhora quiser, posso começar a vir mais vezes. Ajudar com o jardim, trocar as lâmpadas, ou só tomar café mesmo. Ela sorriu sem pressa. Pode vir todos os dias, só não traga flores compradas. Quero as que nascem do chão. Ele concordou com um leve aceno e um brilho nos olhos que não se via há muito tempo. No final daquela tarde, quando o sol começou a pintar o céu de laranja e o cheiro de café fresco voltou a invadir os cômodos, Eulália ficou sentada sozinha por alguns minutos, olhando a luz atravessar a vidraça. Sussurrou baixinho, como se falasse para alguém que estava ali, mesmo que invisível. Um dia, meu filho vai lembrar que o maior tesouro que ele perdeu não estava na escritura, estava na alma. E sem pressa, fechou os olhos e ouviu apenas o som do vento, o mesmo que um dia levou tudo, e que agora, finalmente, trazia de volta o que ninguém mais poderia tirar dela, sua paz.